Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Angra em Revista. Connosco uma vez mais a presença do Presidente da Câmara Municipal de Angra, Pessoal Menezes, muito obrigado uma vez mais por estar connosco. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Presidente, sábado, dia 19 de março, dia de São José, dia do Pai, um dia sempre especial para todos aqueles, principalmente numa altura que tivemos fechados em casa com pandemia, onde há uma guerra no leste europeu, se calhar damos mais valor. É verdade, estes dias, enfim, que são alguns com tradição, outros que vão sendo criados, este aqui até é um dia com tradição, vão sendo criados ao longo do tempo, são dias que, para além de serem de celebração, também têm que ser um pouco dias de reflexão. E as questões da paternidade responsável e as questões de criarmos condições melhores para que a próxima geração tenha um futuro também melhor, nesta altura ganham novamente um outro peso. De facto, as famílias têm que investir cada vez mais nas crianças e é preciso também nestes dias lembrar isso e lembrar que ser pai é de facto muito importante. Curiosamente, durante estes últimos 15 dias celebrou-se também o Dia da Mulher e Angra, neste caso a autarquia, criou o projeto Ama Angra para apoiar as grávidas, especificamente neste caso para as mulheres. Isto insere-se naquilo que eu falava, ou seja, nas questões da paternalidade, e aqui paternalidade não quer dizer apenas pais e mães, de termos famílias com uma relação responsável com as crianças. Obviamente que a Câmara não consegue resolver todas as questões, nem é esse o seu objetivo, mas criou um programa que visa dar um apoio àqueles tempos iniciais da chegada de uma criança a uma família. E o objetivo aqui é por um lado, melhorar a vida das famílias, e em particular das crianças, e também criar aqui um pequeno incentivo para que nós tenhamos mais crianças. De facto, esta questão é uma questão importante no nosso concelho. A demografia é um problema geral. A demografia é um problema geral, claro que nós não vamos resolver nada com isto, a demografia resolve-se com a economia, só com uma economia que gere empregos e que seja capaz de fixar jovens é que é possível inverter esta tendência que nós temos assistido nestas últimas décadas. Contudo, estes pequenos gestos são gestos, que visam de alguma maneira incentivar, ajudar, eu diria mesmo agradecer as famílias que enveredam por uma paternalidade responsável. Exatamente, Presidente. Durante este mês, quem olhar para a Câmara e vir luzes azuis não se precisa assustar, é uma forma de sensibilizar o dia do cancro do coloretal. Essa iniciativa decorre até o final do mês de março. Deste mês. Nós temos vindo a utilizar a coloração das luzes para, de alguma maneira, lembrar um conjunto de causas. Nós temos aí umas semanas que tivemos amarelo e azul, lembrando da tragédia da Ucrânia. Agora temos o azul no âmbito desta semana de luta contra o cancro, e temos vindo ao longo dos tempos, vamos mudando a cor das janelas em função destes momentos que vão passando, e o objetivo é, pelo menos, quem olhar para a Câmara, pensar porque é que as cores estão diferentes e despertar um bocadinho a curiosidade e levar as pessoas a procurar saber mais sobre as diferentes causas que para ali vão passando. Também a forma que a autarquia tem de mostrar que não se esquece das iniciativas. Muitas vezes pensam que os políticos, não é? Os autarcas estão fechados ali, mas não. Uma autarquia tem que ser, no fim de contas, o reflexo daquilo que é o povo que a elegeu e a quem ela serve. As câmaras e as juntas de freguesia são formas de poder que têm que estar constantemente abertas às iniciativas da sociedade e sempre prontas para aderir e ajudar e fazer aquilo que, no fim de contas, se espera que um poder que tem uma natureza local e uma relação imediata com as pessoas faça. Presidente, mais uma das iniciativas da autarquia, Freguesias com Música que Toca. Esta iniciativa arranca a 22 de março, na próxima terça-feira, decorre até 7 de julho, dedica-se essencialmente à população mais idosa e não só, e consiste em... Bom, basicamente o que nós estamos a tentar é aqui compensar a falta de atividade na área cultural que nós tivemos nestes últimos tempos. E tem-se vindo a tentar, por esta via, incentivar a participação das pessoas em eventos culturais, e neste caso eventos na área da música, mas também vão surgir a breve três. Aliás, já foram anunciados também um conjunto de iniciativas no âmbito do teatro,
e o objetivo é dinamizar as freguesias e dirigir àqueles públicos que têm menos mobilidade e que normalmente não vêm nem ao teatro, nem aqui ao centro da cidade, particularmente os mais idosos, e portanto tentar chamá-los a estes sítios. E também temos aí algumas iniciativas voltadas também para um público mais juvenil e numa relação mais próxima com as escolas. Portanto, está-se aqui a fazer uma atividade que acaba por ser uma espécie de reentrada depois desta paragem forçada que a pandemia nos obrigou. Portanto, apesar de nunca termos parado completamente, manteve sempre alguma atividade, mas obviamente que não é a mesma coisa. E agora temos que fazer aqui uma caminhada a caminho da normalidade, que eu espero que também seja acompanhada pelas diversas comissões das freguesias. Estamos na altura de começar a pensar também na realização das festas do verão e das diversas festividades populares que são organizadas nas nossas freguesias. Fica também aqui o meu apelo para quem é mordomo ou quem está em comissões ou quem de alguma maneira tem alguma relação com estes eventos, começar a trabalhar para isso, porque está na altura de nós voltarmos também à normalidade. Felizmente que em relação às festividades ligadas ao Espírito Santo já começaram a surgir ceias de criadores, já começaram a surgir algumas iniciativas que indiciam que a atividade está a arrancar, mas ainda assim é preciso fazer aqui um esforço extra, porque este vai ser um ano mais difícil, porque tivemos muito tempo parados, já aqui umas tantas coisas emperradas, mas ainda assim é fundamental que isso aconteça. Por isso fica aqui o meu apelo a quem tem essas responsabilidades em cada uma das nossas freguesias, está na altura de entrar em ação. É preciso voltar a encontrar o calor humano. Presidente, continuando na área da música, sábado passado decorreu a Sinfonieta de Angra do Heroísmo, foi um sucesso no Teatro Angrense. É verdade, foi um sucesso e foi também o atingir de um objetivo. A nossa cidade já há muito tempo que não tinha um grupo de cordas com alguma dimensão, teve-o embora de uma forma bastante mais pequena do que aconteceu agora com a Sinfonieta nos anos 60 e nos anos 70, e agora, enfim, conseguiu-se finalmente atingir o objetivo de termos também um agrupamento virado para aquele tipo de música. O caminho tem que ser continuado no sentido de consolidarmos quer este agrupamento, quer as outras orquestras, a Orquestra de Sopros, que já existe, a Orquestra do Angra Jazz, e também as nossas filarmónicas, no sentido de dar aqui alguma solidez e alguma perenidade. O nosso objetivo é que a Sinfonieta não seja uma coisa efêmera que surge e desapareça. Nós temos toda a intenção e toda a vontade de lhe dar agora aqui alguma substância para que ela se possa consolidar ao longo dos próximos anos e se ir também alargando e incorporando cada vez mais músicos locais, o que é também um desafio, porque nós na nossa comunidade temos muita gente a tocar muito bem na área dos sopros, não temos tantos na área das cordas. E também é uma forma de incentivar. É uma forma de incentivar, dar um palco a quem se dedica a esse tipo de música que o não tem tido nestes últimos anos e tentar aqui diversificar a oferta cultural da cidade. Uma cidade com as responsabilidades que a Angra tem, também tem que ter aqui alguma presença na área da música. E é curioso que mais lugares houvessem no Teatro Angrense. É verdade, a adesão foi muito grande, tão grande que já leva a desejar um segundo concerto. E à partida teremos esse concerto. Na apresentação estipula-se que serão dois, mais ou menos, por ano. São dois por ano. Para já está um programado para a época mais natalícia, mas vamos continuar a luta no sentido de termos mais. Muito bem. Presidente, várias autarquias têm tido problemas, nomeadamente em renovar as pessoas que estão ao abrigo de programas ocupacionais. Esse é um problema que a autarquia de Angra também tem? Não, neste momento não? Não, nós já há uns anos atrás, já há dois anos, creio eu, acabámos com todos estes programas que tínhamos voluntariamente, porque eu acredito que uma autarquia tem que ser um empregador responsável, ou seja, se precisa de trabalhadores, tem que os contratar pelos meios normais de contrato, porque também os trabalhadores precisam de emprego estável e de emprego bem remunerado. Esta questão dos programas ocupacionais e particularmente os programas ocupacionais que se eternizam não é bom para as instituições e ainda é pior para os trabalhadores. É uma questão de respeito também por quem trabalha. Por isso nós na Câmara de Angra não temos esses mecanismos. Agora vamos ter 3 pessoas que, por questões de natureza social, que vão trabalhar num programa, enfim, que não é bem esses que agora acabaram, um desses novos programas, mas ainda assim é com a firme intenção que, se as coisas correrem bem,
serão abertos lugares. Tenham os seus contratos dignos. Porque estas coisas não devem funcionar assim nos privados e muito menos nos públicos. Portanto, acho que temos que acabar com isso. E por isso eu não vejo isso como uma tragédia, antes pelo contrário, acho como uma evolução natural e necessária do mercado de trabalho. É uma forma também de rentabilizar aqui a mão de obra de forma digna. Presidente, indo para inaugurações, Angra inaugurou um monumento, digamos assim, que recorda os presos políticos no Relvão. O Presidente quer dar mais uma nota sobre... Sim, é um monumento diferente, é uma forma diferente também de nós criarmos arte pública no nosso concelho e, portanto, de modernizarmos de alguma maneira também aquilo que é o espaço público com uma forma diferente de representação, que é uma escultura chamada uma escultura invisível, obviamente que ela não é invisível, porque não, mas a determinados ângulos ela desaparece e, portanto, é uma forma moderna, diferente de lembrar, e aquilo é um monumento destinado essencialmente a despertar curiosidades. O monumento em si é encimado por um busto em que uma forma estilizada, simbólica, está um busto de Gungunhana, porque o Gungunhana, entre esses presos políticos, ou os milhares de presos e desterrados que passaram por aqui ao longo dos anos, foi aquele que teve uma maior presença no imaginário público. Creio que não há ninguém nesta ilha que não saiba quem foi, ou pelo menos não tenho uma ideia. Portanto, nós servimos dessa figura que entrou na mente do nosso povo para simbolicamente recordar ele e todos os outros que passaram por ali. Portanto, aquilo tem um plinto, no plinto estão inscritos um conjunto de... Enfim, não estão todos, obviamente, porque são milhares. Exato. Alguns dos nomes mais destacados e dos eventos mais destacados e o objetivo é que quem passar por lá, nem que seja no Google, vai ver o que foi e ficará a saber o que passou por aqui muita gente em situações muito difíceis, muito infelizes. E depois também nós tentamos ali lembrar um outro evento que foi muito importante nesta cidade, mas cuja memória foi suprimida pelo Estado Novo, que foi a revolta de 1931, em que se tentou aqui resistir à ditadura e, portanto, houve aqui durante uma semana um governo que tentou ser uma alternativa ao nascimento, à ditadura nacional, ao Estado Novo, que nasceria dali a 2 anos com a Constituição de 33. E, portanto, há ali uma memória que também lembra isso e lembra o regimento que na altura estava colocado aqui no Castelo e que foi punido com a dissolução, ou seja, o regimento foi extinto como castigo por ter aderido a essa tentativa de democratização do regime. A escolha do Relvão vai de encontro também... Aquele lugar ali era o lugar de passagem, porque os presos, as pessoas que vinham presos ou desterradas para aqui, obviamente que os governos não queriam que eles fossem exibidos na cidade. Desembarcar no cais da Alfândega seria desembarcar no coração da cidade. Se as pessoas não desembarcavam aí, desembarcavam no cais da Figueirinha, ali onde agora está o Clube Náutico, e entravam por ali. Portanto, aquilo era o caminho. Era o local de passagem. Era o local de passagem. De alguma maneira, aquilo foi escolhido no sentido de colocar no sítio que era a primeira, de quem vinha preso, era a primeira visão da porta da prisão, que estava logo ali acima. Portanto, aquilo está colocado exatamente no sítio onde normalmente essas pessoas davam entrada aqui na prisão. Exatamente. Presidente, após algum atraso foi finalmente inaugurada a obra aqui no Pavilhão das Piscinas de Angra. É uma obra que demorou um pouco mais, trouxe alguns constrangimentos, mas no fim nossos nadadores, os nossos atletas terão melhores condições. É como todas as obras, dificilmente, particularmente nos tempos que correm, dificilmente as obras, quer as públicas, quer as privadas, quem tem obras em casa também está a passar pelos mesmos problemas. Exatamente. Acabam na data que se queria, as coisas, enfim, acabam quando é possível e finalmente a obra acabou e ainda faltam alguns afinos, algumas coisas, porque é sempre assim. Portanto, isto foi uma grande obra das piscinas que tinham sido inauguradas em 1993 e, portanto, que estavam no fim da sua vida útil do ponto de vista dos equipamentos. Restaram as paredes, portanto, foram colocadas novas janelas por causa das questões de eficiência térmica e do isolamento, um novo teto pelas mesmas razões e porque o anterior estava de facto a desfazer-se, e depois todo o equipamento, porque as piscinas públicas têm um nível de equipamento extremamente elevado, para além das questões do aquecimento e do controle da qualidade da água, até às questões do ar interior, no sentido de manter a umidade controlada
de manter a temperatura do ar, portanto estamos ali com um enorme investimento no sentido cerca de dar de 1 milhão de euros. Sim, 800 e qualquer coisa mil Parece euros. que não ainda é um investimento até bastante alargado para aquilo que é um investimento grande, mas é um investimento que era necessário, e agora esperemos que as piscinas ganhem outros 25 anos de funcionamento, porque estes equipamentos, o seu objetivo é exatamente esse, tal qual como os anteriores, que também tinham esse período de vida útil, ou seja, estas estruturas que têm uma grande componente tecnológica vão se tornando obsoletas e, portanto, de vez em quando é preciso fazer a sua adequação às novas tecnologias, às novas necessidades e também, obviamente, às avarias e às coisas que vão surgindo. Por isso, na verdade, Angra neste momento tem piscinas novas, porque de facto são piscinas novas. Nada de desculpas para os nossos atletas e para exatamente, que os nossos atletas cresçam e os nossos clubes tirem mais bons resultados. Temos que tirar rendimento do grande investimento que ali foi feito, dinheiro que é de todos nós, e por isso ele agora tem que ser posto a render ao longo das próximas décadas. Presidente, o que vai aumentar e ser renovado à partida também, segundo nota que eu li no Diário Insular, é o canil intermunicipal, também terá que ser alargado porque infelizmente temos cada vez mais abandonados. Esse é um daqueles investimentos que é um infeliz investimento. Que custa sempre, exatamente. É uma necessidade, mas a verdade é que é uma necessidade que resulta de algo que está profundamente incorreto. Nós precisamos nesta ilha, porque o canil serve os 2 concelhos, de fazer um trabalho sério de redução do número de animais que são abandonados e do número de animais que são produzidos. A questão do controle da reprodução dos animais, ou seja, a questão das esterilizações, a questão da identificação dos animais, precisa de avançar e, particularmente, é preciso fazer algo que o nosso Parlamento tem que fazer, os senhores deputados estão na altura de começarem a trabalhar nesta matéria, que é regular a questão dos animais de companhia de outra maneira e particularmente... Fala-se muito e não se age... Fala-se muito e não se faz a legislação que é necessário. Neste caso, a legislação necessária é regulamentar seriamente os criadores, ou seja, não ser possível qualquer um ser criador de cães e depois cria os cães, depois abandona os cães e os gatos. O assunto é mais fácil de resolver porque se criam estas colónias e as coisas funcionam com mais alguma facilidade, embora também tenham um profundo impacto ambiental, porque os gatos acabam por ser um dos principais inimigos da avifauna e nós temos problemas de conservação das aves que resultam da presença excessiva de gatos. Portanto, o assunto tem depois problemas ambientais associados que também são importantes. Portanto, estamos a falar de uma matéria que, para quem se preocupa com o ambiente, a presença de gatos é um problema, mas as questões dos cães, neste momento, são inaceitáveis. Não é? Nós não podemos fazer crescer o canil continuamente, porque há sempre quem esteja a produzir cães e a abandonar cães. Portanto, tem que haver responsabilidade nesta matéria e tem que ser proibido criar cães. Tem que haver, se calhar, também alguma fiscalização nesse âmbito e as políticas de esterilização deixarem de ser tanto abrangentes e perceberem que há muitas pessoas onde se tem que ir à porta, e senão infelizmente tem não que se começar combate. a haver multas para quem tem animais não esterilizados e particularmente para quem faz criação ilegal ou criação clandestina de cães. Os criadores de animais tinham que estar devidamente registados, tinha que ser um negócio devidamente controlado pelas autoridades competentes na área da agricultura ou da pecuária, ou enfim, do bem-estar animal, e só quem tivesse licença que poderia ter criação de cães. Não pode ser qualquer um a criar cães e depois dá um cão, vende outro e abandona os outros 5 ou 6, é o que tem acontecido infelizmente. E nós precisamos de pôr alguma ordem nisto porque os canis não podem crescer indefinidamente e além disso todos nós sabemos que a qualidade de vida que nós damos a estes animais nos canis é horrível. Exatamente. E portanto o assunto tem aqui, não é apenas e a questão da despesa. as associações estão para as pontas, as formas de ajudar são cada vez mais limitadas. Já ninguém consegue controlar isto e isto não pode continuar assim, portanto é preciso arrepiar caminho e isto passa essencialmente por se legislar de forma sensata, não é fazer moratórias nem questões de abate, porque isso é uma questão obviamente importante, mas não é questão central. A questão central é a criação dos animais. Presidente, obras nesse caso que seriam desnecessárias. Obra necessária foi aquela da rotunda da AIC, ponto de situação, se é que o Presidente nos pode adiantar. É uma obra que esperemos que se encaminhe rapidamente para o termo. Foi uma obra que as coisas não correram exatamente como deviam e continua a criar um incómodo que em boa parte poderia ter sido evitado se a obra tivesse sido feita metade ou meia estrada de cada vez. Exatamente, e, portanto, as coisas para facilitar ali o podia-se trânsito. ter resolvido aquilo se a rotunda tivesse sido eliminada durante algum tempo, porque os carros podiam ter passado por cima da rotunda. Exatamente. Depois repunha-se a rotunda outra vez. De facto, as coisas não correram como nós gostaríamos. Temos que ir andando e aprendendo e fazendo melhor das próximas vezes.
mas a obra está a decorrer normalmente e espero que rapidamente chegue ao fim. A parte da obra da Câmara que está associada a esta é uma obra do Governo, a Câmara tem uma obra mais por baixo, uma parte está a ser feita, a obra está num lugar chamado Cupins, que fica ali em São Bento. Onde os moradores estavam... Os moradores também têm algumas dificuldades, mas conseguiu-se resolver as coisas razoavelmente, no sentido de interferir o mínimo com a vida das pessoas, mas obviamente que uma obra desta dimensão interfere sempre, mas também voltando atrás, isto são obras necessárias. Acho que sim, já estamos, maior, exatamente. E já estamos todos fartos de que todas as vezes que chove lá vem água pela estrada abaixo, portanto as coisas têm que ser feitas, têm que ser resolvidas e é isso que é o objetivo, quer da Secretaria do Ambiente na parte superior, quer da Câmara na parte inferior, no sentido de resolver isto. Ainda temos obra a fazer ali entre esta obra da rotunda e o cemitério. Há também que melhorar ali o leito da Ribeira, já estamos também a trabalhar nisso, no sentido de rapidamente resolvermos isto. Depois a obra vai ter que continuar, estas que são as más notícias, porque vamos ter que chegar com a Ribeira ao mar e vamos ter que atravessar o Largo de São Bento e, portanto, vamos ter para ali também alguns problemas, mas vamos uma coisa de cada vez, porque se nós fizermos tudo ao mesmo tempo, só da helicóptero que se entra na cidade. Presidente, continuando em obras, aqui a Rua do Palácio parece ir a bom ritmo. Sim, está-se a aproximar do fim, finalmente, e estamos neste momento já a entrar pela outra rua, pelo largo do colégio, ali no Prior do Crato, no sentido também de resolver aquilo. Vamos ver se temos isto tudo pronto até ao fim de abril, porque a seguir é preciso começar a pôr os mastros na rua e começar a preparar as São Joaninas, e aquele lugar ali é um lugar... O Largo Prior do Crato é um dos palcos das São Joaninas. Exato. A obra depois continuará pela Rua da Sé, como o Presidente explicou no último programa, e será feito depois das São Joaninas. Sim, o próximo passo, antes de chegar à Rua da Sé, é a Ladeira de São Francisco, que já devia ter começado, mas enfim, houve um conjunto de atrasos vários que têm a ver com a não disponibilidade de calceteiros em número suficiente na nossa terra. Que é a Ladeira de São Francisco é um marco de trânsito. Aquela calçada tem muita roda para contar. Tem muita roda para contar e neste momento está em boa parte revirada, está de bico, o que torna o trânsito ali extremamente incómodo. É preciso ter uns amortecedores mais suaves. E tem alguns riscos, particularmente para quem vem de motociclo. Aquilo é uma zona que está perigosa e que está desagradável e que nós queremos resolver. Só que a resolução também passa pela conclusão desta obra aqui do terminal rodoviário. Porque obviamente com a passagem de autocarros pesados não ajuda. Aliás, olhe-se para aquilo que foi feito junto aos bombeiros, em que a calçada foi toda recolocada, estava toda muito direitinha, passados 5 anos, acho que está pronta a ser recolocada. Acho que todos percebem que aquilo não há condições, por isso estas coisas todas encaixam umas nas outras e portanto Vamos aguardar pela central de caminhagem. Já a central de caminhagem que também finalmente está a sair do chão e já começa a ter assim algum aspecto. Também aqui em frente, aqui ao Rádio Clube de Angra, também já estão a colocar o gradeamento em torno da zona dos concertos que com a parede nova tornou-se mais fácil. Sim, a parede foi feita para além, já a pensar nisso. Para além de suportar a rua, porque a rua estava a dar de si. Para além disso, ela foi pensada para isto mesmo e, portanto, quando houver concertos, já não é preciso ir buscar todos os taipais que haja na ilha, que era o que se fazia, e isto vai permitir outra coisa, que é nós termos concertos mais vezes por ano, ou seja, por razões logísticas era praticamente impossível fazer um concerto ali, a não ser nas São Joaninas, porque os custos de vedar os espaços excediam, enfim, o custo do próprio concerto. Com esta estrutura que está a ser criada, aquilo tem depois uma tela, dessas telas que se usam nas obras. Exatamente, uma lona, e portanto, muito mais fácil numa manhã fica, e de forma barata, fica o espaço vedado. Portanto, o objetivo foi esse, acho que vai ser conseguido. Também houve para aí algumas incompreensões que achavam esquisito o que estava a acontecer, apesar de já se ter explicado várias vezes que era assim. Acho que agora já todos estão a perceber porque é que se fez assim. Já se ambientaram à obra em si. Presidente, não fugindo aí ao tema das São Joaninas, já agora que o Presidente falou nisso, as inscrições já referimos, voltamos a reforçar que estão para as marchas até 31 de março. Já há algum feedback? Já há algum feedback e o número está a crescer ainda. Vamos ter calor humano nas São Joaninas, já a partir das medidas estão cada vez mais leves. No que diz respeito à pandemia, a não ser que haja aqui algum volte-face, porque infelizmente estas coisas têm as suas incertezas. As coisas estão relativamente controladas, esperemos que a guerra
não seja outro fator que vai influir nesta matéria. Portanto, este é um ano... Mas acho que neste caso não haverá guerra que pare as festas da Ilha Terceira. Esperemos que não, esperemos que a guerra se mantenha muito longe de nós e que não seja preciso tomar outras medidas quaisquer, mas infelizmente o ano é um ano com algumas incertezas e os momentos que se vivem não são propriamente os mais felizes e por isso temos que nos manter atentos e temos que estar preparados para aquilo que houver e, como sempre, as São Joaninas têm que ter os seus planeamentos. O plano A é termos umas festas tão normais quanto possível, embora aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ou que está a acontecer com as outras festas, ou seja, este é um ano de rearranque e, portanto, exatamente, haverá um plano de haver aqui alguns fluxos, não é? com certeza, mas vamos tentar fazer umas São Joaninas tão normais quanto possível e temos que ter sempre um plano alternativo para se acontecer alguma coisa. Temos boa adesão de marchas então para ir para a rua? Os indicadores são que sim e além disso também neste momento a programação musical já vai avançada, também se tem aqui algumas coisas relativamente boas e vamos ver se conseguimos ter umas São Joaninas dignas do nome. Penso que o plano B, isto é algo pessoal, não será necessário, faremos voltar à rua. O plano A, estamos todos desejosos por isso. Mas a verdade é que nós, quer nas São Joaninas, quer em muitas outras atividades, temos que ter sempre aqui, particularmente nestes tempos de incerteza, um pensamento sobre o que pode acontecer e como é que nós nos posicionamos se isso acontecer. É importante ter o plano A e B. Presidente, não lhe ocupo mais do seu tempo. Obrigado uma vez mais por ter estado connosco no Rádio Clube de Angra. Continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Até daqui a 15 dias. Até 15 dias, se obrigado. quiser. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.